Se tem uma coisa que mexe e agita os canais de fofoca todos os anos, é o tal do Big Brother Brasil. Recentemente, começou a 25ª temporada, e já sabemos que vem muito babado forte por aí. Mas, enquanto a galera foca nos paredões e nas brigas ao vivo, tem uma história mais sombria rondando o programa, a famosa maldição do BBB. Você já ouviu falar? Sabe aquelas histórias de ex-participantes que, depois de sair da casa, enfrentam tragédias, falências, mortes misteriosas ou até mesmo cancelamentos que fazem suas carreiras despencarem? Pois é, tem gente que acredita que não é só coincidência. Alguns médiums, inclusive, já relataram que o ambiente do BBB lá no Projac é carregado, cheio de energias negativas que, segundo eles, continuam acompanhando os mais sensíveis mesmo após o fim do reality. Lenda ou verdade? Difícil dizer. O que sabemos é que tem casos bizarros que deixam até os mais céticos com a pulga atrás da orelha. Hoje, a TV de tubo separou algumas dessas histórias para você. E olha, prepare-se, maldição ou não, o que não falta são histórias que vão te deixar de boca aberta. Tem desde polêmicas envolvendo crimes e até prisão. Segura na cadeira, porque vem muita coisa sinistra, mas, claro, com aquela dose de curiosidade que a gente adora. Vamos lá! Número 1. Os que perderam tudo. Para abrir a nossa lista, vamos falar daqueles que ganharam, mas perderam tudo. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, sair milionário do BBB não é garantia de vida tranquila. Rodrigo Cowboy, campeão da 2ª edição, é talvez o maior exemplo disso. Ele saiu da casa em 2002 com R$500 mil no bolso e decidiu investir em bezerros e aluguel de fazendas, acreditando que o agronegócio seria sua grande virada. Só que as coisas não saíram como planejado. Os negócios afundaram, o dinheiro sumiu, e a situação piorou em 2007, quando Rodrigo foi preso por estelionato e tentativa de homicídio. Hoje, ele trabalha como corretor de imóveis em Ribeirão Preto, São Paulo, longe do glamour dos tempos de reality. E o que dizer de Domini Ferreira, campeão da 3ª edição e ex-affair da estrela Sabrina Sato, que, diga-se de passagem, saiu de lá plena e brilhante, bem ao contrário do nosso menino aqui? Ele também levou R$500 mil em 2003 e tentou diversificar seus investimentos em postos de gasolina e imóveis. Só que, assim como Rodrigo, a maré virou, e ele acabou perdendo tudo. Maldição ou não, ele até teve uma segunda chance quando voltou ao BBB em 2013. Mas, dessa vez, o público não perdoou. Foi eliminado rapidamente após uma declaração polêmica sobre maus tratos a animais. Hoje, Domini dá palestra sobre empreendedorismo, para quem, não sabemos, porque de empreendedor ele não mostrou ter muito, e vende cosméticos. Um contraste gigante com o sonho que viveu ao sair milionário da casa mais vigiada do Brasil. A primeira mulher campeã do reality, Cida dos Santos, também não escapou da maldição. Em 2004, ela venceu a 4ª edição e levou R$500 mil. Só que sua generosidade virou o calcanhar de Aquiles. Emprestou dinheiro para amigos e se tornou fiadora de uma ex-assessora, que não pagou o aluguel, deixando Cida no prejuízo. Anos depois, ela revelou que estava vivendo em uma kitnet e vendendo bolos de pote para sobreviver. Hoje, as coisas melhoraram um pouquinho, e Cida encontrou na internet uma fonte de renda trabalhando como influenciadora digital, compartilhando sua trajetória e participando de eventos relacionados ao programa. E, para fechar, Max Porto, vencedor do BBB 9, que levou R$1 milhão para casa. Ele usou o dinheiro para pagar dívidas, fazer viagens e investir em vários projetos. Mas, assim como os outros, os investimentos não deram certo, e o dinheiro evaporou. Max já falou em entrevistas que aproveitou cada centavo e não se arrepende. Atualmente, ele trabalha como artista plástico e continua marcando presença em eventos do reality que o tornou famoso. Número 2. Os cancelados. Mas você acha que o BBB é só sobre dinheiro? Claro que não. Além dos falidos, tem a temida máquina de cancelamento, onde um deslize na casa vira um escândalo nacional. Quer um exemplo? Carol Conká, estrela do BBB 21, entrou no programa como uma artista respeitada e saiu com a carreira completamente despedaçada. Durante o reality, ela foi considerada autoritária e tóxica com outros participantes, o que gerou uma rejeição tão grande que o Brasil parecia competir para ver quem odiava mais. Resultado?
Perdeu contratos milionários, teve shows cancelados, 25 denúncias no Ministério Público, e precisou fazer um documentário para tentar limpar sua barra. Na edição 24 também teve chuva de cancelamento. Yasmin Brunet, Vanessa Camargo e Rodriguinho meteram os pés pelas mãos com comentários e atitudes no mínimo polêmicas. Obviamente os fãs do programa não perdoaram, e eles perderam contratos importantes, tiveram a imagem arranhada e receberam um aviso claro: com BBB, não se brinca. Agora, se tem alguém que foi cancelado com força, esse alguém é Nego Di, também do BBB 21. Ele entrou com piadas ácidas, mas saiu com críticas pesadíssimas. Suas falas ofensivas e polêmicas renderam uma rejeição histórica, 98,76% dos votos. Sim, meu amigo, o maior índice de rejeição da história do programa. E como ele tentou driblar isso? Sorteios e promoções nas redes sociais. Só que o tiro saiu pela culatra. Ele foi acusado de golpe por não entregar compras feitas na sua loja virtual e até chegou a ser investigado. O auge. Recentemente, ele foi parar atrás das grades. E, olha, com certeza já poderia se encaixar na próxima categoria de ex-BBBS que a gente vai contar, os presidiários. Número 3. Os que foram presos. E o que dizer daqueles que saíram do BBB direto para os escândalos, e em alguns casos, para o chilindró? Alguns até tentaram brilhar depois do programa, mas acabaram indo parar no noticiário policial. Diego Alemão, campeão do BBB 7, talvez seja o exemplo mais emblemático dessa categoria. O loiro levou o prêmio para casa em 2007, mas a vida fora da casa foi, no mínimo, caótica. Em 2020, ele se envolveu em um acidente de trânsito e foi condenado por uma série de crimes: ameaça, lesão corporal, embriaguez ao volante e desacato. Como se não bastasse, resolveu adquirir uma arma para se proteger de estelionatários. Só que mistura explosiva de álcool, drogas e desequilíbrio emocional nunca termina bem, né? Em 2023, Alemão foi preso novamente, dessa vez por porte ilegal de arma, após a polícia ser chamada para conter um homem alterado em Ipanema. Depois de tudo isso, ele acabou entrando em reabilitação, talvez a única decisão sensata em meio ao caos. Outro nome que se envolveu em graves polêmicas foi Felipe Prior, participante da 20ª edição do reality. O arquiteto foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo em 3 casos de violência sexual, o que trouxe enorme repercussão negativa após sua participação no programa. O crime que causou sua condenação aconteceu em agosto de 2014. Segundo denúncia, ele teria forçado uma relação com uma amiga, que estava alcoolizada, após uma festa em São Paulo. Em primeira instância, Prior havia sido condenado em junho de 2023 a 6 anos de prisão em regime semiaberto. Ele recorreu da decisão. Na nova decisão, os desembargadores decidiram aumentar a pena para 8 anos, ainda em regime semiaberto. O motivo da elevação se deu pela alta gravidade do crime cometido pelo ex-BBB, com provas robustas sendo apresentadas. Outros 2 processos semelhantes correm na justiça contra Felipe Prior. Nenhum deles ainda tem previsão de julgamento. O ex-BBB, por sua vez, obviamente tem negado as acusações e diz que está à disposição da justiça para esclarecer os fatos. Segundo seus advogados, ele não tinha conhecimento das acusações até o ano passado. Outro caso marcante é o de Marcos Harter, participante do BBB 17. O médico foi expulso do programa após ser acusado de agredir Emily Araújo, sua então namorada e vencedora da edição. Ele chegou a ter sua licença médica suspensa e enfrentou processos, embora tenha sido inocentado mais tarde. Mesmo assim, o impacto em sua imagem e carreira foi significativo. E quem consegue esquecer Laércio de Moura, do BBB 16? As denúncias contra ele chocaram o Brasil. Laércio foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável e posse de material explícito envolvendo menores de idade. As acusações vieram à tona durante sua participação no programa e culminaram em sua prisão logo após a temporada. E olha, esses são só os casos mais comentados. A lista de ex-BBBS com problemas na justiça é longa, viu? Então, se vocês quiserem uma parte 2, cheia de mais histórias cabeludas, já deixem aí nos comentários. Número 4. Os que morreram. A ideia da maldição do BBB ganhou ainda mais força com as tragédias que marcaram a vida e a morte de alguns ex-participantes. Começamos com Buba, um dos nomes mais queridos da 4ª edição.
O curitibano conquistou o público com seu jeito carismático e sua relação de amor com Dirliane, que rendeu momentos emocionantes na casa. Quem não lembra dele abraçando aquela pelúcia enquanto chorava de saudade da amada? Infelizmente, sua trajetória fora do reality foi interrompida de forma triste. Em 2006, aos 34 anos, Buba morreu em decorrência de um câncer no abdômen. Sua partida precoce deixou um vazio entre os fãs do programa. Outro nome que marcou história foi o de Josi Oliveira, a primeira participante a entrar na famosa Casa de Vidro. A psicóloga de Juiz de Fora tinha apenas 30 anos quando entrou no BBB 9, mas decidiu se reinventar após sua eliminação, mergulhando na carreira musical. Em 2021, enquanto fazia uma cirurgia para tratar um aneurisma, Josi sofreu um AVC e não resistiu. Aos 43 anos, deixou marido, filho e uma legião de fãs entristecidos. E quem nunca ouviu falar na tragédia de André Cowboy? Talvez essa seja a história mais macabra do programa. André de Almeida entrou no BBB 9 junto com Maíra Cardi, direto da segunda casa de vidro da edição, e trouxe aquele jeitão durão que dividiu opiniões. Ele foi eliminado cedo, mas sua saída tranquila deu lugar a uma história muito mais sombria. 2 anos depois, em 2011, André foi assassinado na chácara onde vivia, no interior de São Paulo. Segundo relatos, ele teria saído de casa após ouvir os cachorros latirem, mas nunca mais voltou. Sua esposa foi quem encontrou o corpo. Até hoje, o caso permanece sem solução, com as investigações apontando para um possível latrocínio, roubo seguido de morte ou vingança por dívidas. Aos 37 anos, André teve um fim trágico que deixou o país chocado e alimentou ainda mais os rumores sobre o suposto lado macabro que ronda a ex-BBBS. Coincidências? Talvez. Mas o que é inegável é que essas perdas marcaram para sempre a história do programa. Número 5. Os que sofreram acidentes. Se tem algo que nenhum ex-BBB espera, é que a vida pós-reality seja marcada por tragédias. Mas, para alguns, o destino foi implacável. Fernando Fernandes, do BBB 4, viu sua vida virar de cabeça para baixo em 2009 quando sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. Antes disso, ele era modelo e atleta, vivendo um momento promissor. Mas, com o acidente, tudo mudou. Hoje, ele é um paratleta reconhecido, mas o caminho até lá foi cheio de desafios e recomeços. E quem não lembra do acidente chocante do Rodrigo Mussi? Ele foi um dos protagonistas de um dos acidentes mais falados de 2022. Recém-saído do BBB 22, Rodrigo estava no banco traseiro de um carro de aplicativo quando tudo aconteceu. Ele não estava usando o cinto de segurança e, numa fração de segundos, foi arremessado para fora do veículo em um acidente gravíssimo. Fraturas, traumatismo craniano, internações. A situação era tão séria que a mídia já noticiava como um verdadeiro milagre se ele conseguisse sobreviver. Número 6. O campeão que não saiu vitorioso. E para fechar com chave de ouro, não poderíamos deixar de falar dele, Davi Brito, o último campeão do BBB. E olha, ele facilmente se encaixa em várias categorias deste vídeo, viu? O moço foi semi-cancelado, envolveu-se em polêmicas e, recentemente, virou réu em um processo movido pela ex-namorada. Mesmo levando para casa o prêmio máximo do BBB 24, a vida de Davi deu uma guinada, e não foi 100% para melhorar. A maré de azar começou após uma declaração polêmica na entrevista com Ana Maria Braga sobre sua ex-Meni Rego, que, diga-se de passagem, o defendeu e o ajudou o programa todo. Com essa presepada, ele perdeu seguidores e enfrentou um cancelamento nas redes sociais. Mas as coisas pioraram quando Mani foi atrás de seus direitos e recentemente entrou na justiça pedindo reconhecimento de união estável. Ela também solicitou uma indenização de mais de R$450 mil, cerca de 16% do prêmio que ele ganhou no reality. E, como se não bastasse, agora é a vez de sua ex mais recente, Tamires Assis, processá-lo por acusações de violência doméstica e psicológica. Ela afirma que Davi chegou a ameaçá-la com uma arma durante uma videochamada. A justiça não só aceitou a denúncia, como também aplicou medidas protetivas, proibindo Davi de se aproximar ou manter contato com Tamires e suspendendo seu porte de armas. O título de campeão, ao que tudo indica, não foi suficiente para trazer uma vida tranquila a Davi Brito. Pelo contrário, ele está enfrentando uma enxurrada de problemas legais e pessoais que, para muitos, são mais um capítulo da tão falada maldição do BBB.
Meus amigos, o BBB pode até ser o sonho de milhões, mas também pode se transformar em um pesadelo que ninguém espera. As histórias de quem passou pela casa mais vigiada do Brasil provam que nem sempre levar o prêmio significa felicidade garantida. Pelo contrário, a exposição pode vir com um preço altíssimo. E aí, o que vocês acham? Será que essa tal maldição do BBB existe mesmo, ou é só coincidência? Deixem aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2, porque olha, tem muito mais história polêmica e surpreendente para contar. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse passeio pelo lado sombrio do BBB. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com a galera e se inscrever no canal, porque, sério, não custa nada e ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo para você. Até a próxima, pessoal!